Olá, você está de frente com as Nutris. Eu sou a Inora Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre acne na adolescência. Então, se você passou por isso ou passa por isso, se o seu filho passa por isso, você gostaria de entender um pouco melhor como lidar com essa doença dermatológica que afeta tanto, né, tanta gente. E assim, acaba afetando bastante autoestima, enfim, Exatamente. E tá super interligado com a alimentação. Então, se você tem alguém que tem esse problema, ou você tem esse problema, fica aqui com a gente, que hoje a gente vai falar com uma dermatologista super top. Maravilhosa. Maravilhosa. E vai te explicar tudo sobre isso. Então... e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre tá aqui para criar conteúdos para você, para te ajudar. Então, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas, já siga todo mundo aqui no Instagram, a doutora maravilhosa, nós duas, todos os nossos patrocinadores, inclusive, a gente não pode esquecer de agradecê-los, certo, Cá? Sim, é verdade. Então, vamos começar com a MS Saúde, nossa contabilidade de confiança especializada na área da saúde. A Body Shopping, que é uma nossa empresa loja de suplementos. Que auxilia a gente tanto aqui quanto lá no consultório. Exatamente. A Letícia Spagnoli, com a nossa beleza. A gente tá falando junto, hein? Toda hora. A Letícia Spagnoli, além dela tratar do nosso cabelo, da nossa maquiagem, nos ensinar, inclusive ela tem um curso de automaquiagem muito bom. A gente tem uma praticidade aí no dia a dia para vir aqui gravar para você, para trabalhar também, então ajuda bastante, indicamos. E ela é uma excelente, espetacular arquiteta, que está nos ajudando lá também no Instituto. E temos a nossa produção com a roupa, né, Cá? Sim, com a Dasdu. A Dasdu é um closet fora de casa, um closet sustentável. Então, todas as roupas que a gente usa aqui, vocês encontram lá. E é muito legal a proposta deles, vale a pena conhecer, né? Sustentabilidade, a gente não pode deixar de pensar nisso. E para finalizar, a nossa produção maravilhosa, Avocado, com os nossos diretores, com a nossa edição, os cortes, toda a produção, eles são excelentes, perfeitos. É isso aí. Bom, vamos apresentar a doutora maravilhosa, então. É engraçado como dermatologista é tudo gata, né? Gente, é impressionante. É muito difícil achar uma dermatologista feia, né? Eu vou já marcar minha consulta. Com certeza. Nossa, eu também. Mas enfim, vamos lá, vamos trabalhar. Me conte. Eu vou apresentar ela para vocês. Ela tem um currículo extenso, então vamos lá para a leitura de sempre. Então, ela é médica pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em clínica médica pela Santa Casa de Ribeirão Preto, dermatologista pelo Instituto Azuli, no Rio de Janeiro, babado. Tá bom pra você? E babado fortíssimo, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologistas. Então, a gente não está falando com qualquer uma, né, minha amiga? Não é qualquer uma. E, atualmente, ela atua em clínica particular, é preceptora da dermatologia da Faculdade de Medicina da Barão de Mauá e mestranda pela Unicamp. Só isso. Então, você já percebeu que não dá pra perder isso aqui. Então, fica aqui. Fica aqui, que hoje a gente vai desmistificar um monte de coisa. Então, com vocês, Bruna Fantão. Olá, gente. Boa noite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Bom, para começar, a gente queria entender um pouquinho quais são as principais diferenças entre a pele do adolescente e a pele do adulto. A pele do adolescente ela é praticamente como se fosse a pele do adulto, com a diferença que ela passa por muitas mudanças, né? Então, na adolescência, não só o corpo, cabelo, crescimento, assim, a pele também tem muitas mudanças. E essas mudanças são principalmente devidas às alterações hormonais da época. Uhum. Então, é mais comum nos adolescentes a gente observar uma pele que, em alguns casos, é mais oleosa, tende à formação daqueles cravinhos, que é muito comum. A gente sabe que aproximadamente 60% dos adolescentes vão apresentar alguma alteração na pele nesse sentido, no aspecto de acne. Então, é uma pele que está, né, passando por essas alterações hormonais e, por isso, ela pode apresentar essas alterações, principalmente a acne. Sim, e envolve muita alimentação também, né, Cá? Sim, bastante. Porque é uma fase que o pessoal está aprendendo a se alimentar, não se importa tanto com o futuro, é mais imediatista. Então, come que tem vontade e aí acaba descontrolando um pouquinho. A gente sabe que a alimentação tem a gente falou muito sobre peso. isso em alguns episódios passados, quando a gente estava ali na infância, né? Ali
desde o comecinho, o quanto é importante criar um hábito saudável, né, desde a base, para que chegue nessa fase, por exemplo, onde os hormônios afetam tanto, né, eles terem aí um menor prejuízo possível. E aí eu queria te perguntar, o que estimula, de fato, o surgimento da acne e por que é tão comum na adolescência? É por conta de todos esses fatores que a gente está falando ou tem mais alguma coisa? Tem mais fatores. A gente sabe hoje que a acne é uma doença, né? Tem que começar a falar dessa forma, porque eu pego sempre assim nessa, né? Eu bato sempre nessa tecla, porque muita gente não tem esse entendimento. E aí posterga o tratamento, né? Às vezes fica tratando com cosmético, coisa que a blogueira indicou, e não, né? Então, por ser uma doença, ela deve ser tratada com um médico, dermatologista. Bom, é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? Que são vários fatores envolvidos no surgimento dessa doença. Uhum. O que a gente sabe hoje é que tem forte influência da genética. Então, adolescentes, né, cujos pais têm histórico, o pai ou a mãe, de acne, que o irmão já tratou, tem uma chance aumentada de desenvolver o quadro. Tem o fator genético, tem sim um fator hormonal, por isso que é muito mais prevalente na adolescência e tende a melhorar na fase adulta. E tem envolvimento de outros fatores que eu costumo falar para o paciente assim, agora é a parte que depende de você, que é principalmente a alimentação, certos alimentos, tem muitos estudos ainda para estabelecer o que exatamente pode piorar um quadro de acne, quais tipos de alimentos, acho que a gente vai falar disso mais para frente. Mas então, a alimentação, o estilo de vida, estresse, genética, a produção da oleosidade. Então, quando a gente vai estudar acne, a gente vê que não é um mecanismo só, uma alteração na pele. Pelo contrário, tem muitas coisas alteradas nessa pele para ter a acne. Tem uma oleosidade aumentada, tem uma população de bactérias que está aumentada, que causa mais inflamação, tem mais obstrução do folículo, que a gente fala que seria o cravo, né? Então, tem vários fatores envolvidos que favorecem. Nunca é uma única coisa, por isso que o tratamento acaba também sendo mais complexo. Perfeito. E dentro dessa imagem, desse cenário de acne, quais são os tipos de acne? Os mais comuns, os mais graves, para o pessoal ir se identificando aí? O mais comum, que eu estava até, assim, dando uma olhada, tem trabalhos que falam que a acne é coisa assim de 60% das queixas no consultório. 60% dos pacientes, em algum momento, vão ter essa queixa de acne. A gente classifica, assim, né, de uma forma didática, em graus. Então, o grau 1 seria a que a gente fala que é o comedão, que é quando tem o cravo, só o cravo, seria o grau 1. O grau 2, que é quando a acne apresenta pápulas e pústulas, ou seja, bolinhas vermelhas e bolinhas de pus. O grau 3, que é quando formam já nódulos, às vezes esses nódulos, né, enchem de pus e se comunicam entre si, e é o principal fator associado com a formação de cicatrizes. E o grau 4, que é a conglobata, que é uma acne muito, muito grave mesmo. Mas não só essa classificação em graus, a gente tem tipos mesmo. Por exemplo, a acne do adolescente, a acne da mulher adulta, que a gente chama, que é quando a pessoa já passou da adolescência e continua tendo acne, ou desenvolve uma acne já sendo adulta, que ela pode não ter tido acne na adolescência, mas depois dos 20, 25 anos ter acne. Isso existe. Tem acne relacionada ao uso de medicamentos, que é muito comum. Imagino que vocês tenham, assim, bastante experiência de ver, né? O que a gente mais vê é relacionada ao uso de esteroides anabolizantes. Sim. Então, é um tipo de acne. Ao uso de outros medicamentos, por exemplo, corticoides, uso de corticoide, algumas vitaminas. Hoje a gente vê todo mundo assim suplementando vitamina, né? E pouca gente sabe que até que em excesso as vitaminas podem fazer mal. Por exemplo, a vitamina B12, ela é uma causa de acne. Então, essas são as mais comuns. E aí tem a acne assim, associada a produtos que a gente usa. Esses são um pouquinho mais raros, mas... né, para falar para vocês que tem vários tipos de acne. A B12 que você falou é muito importante. No complexo B, no geral, às vezes tem alguns suplementos que eles colocam dentro do suplemento como um adicional ali, uma vantagem, e às vezes nem é uma B12 de boa qualidade, etc. Então fala, eu comecei a tomar... Lógico que tem outros fatores também que vão influenciar, né? Mas, eu tomei tal suplemento e eu senti que desenvolvi mais acne. Então, é importante você ter acompanhamento, lógico, de nutri, mas você saber também avaliar a lista de ingredientes, qual é a qualidade daquele produto, talvez escolher outro, trocar a marca, a qualidade do produto, porque isso influencia demais e é muito comum a gente ouvir, né, Carla? Muito. Outra coisa muito comum que a gente ouve muito no consultório é assim, comecei a tomar whey protein e começou a me dar espinha.
O que a gente sabe como nutricionista é o seguinte, que quando você aumenta a ingesta proteica, né, algumas pessoas já têm uma tendência a desenvolver a acne. Independente se essa proteína vem do whey, ou vem do ovo, ou vem da carne, ou vem do frango, enfim. Isso confirma? Confirma. Os maiores relatos são no que diz respeito à proteína do leite. Sim. Mas na prática de vocês, né, com certeza deve ter. E tem muita B12 no whey. Sim. Então, eles adicionam. Esse dia eu tive uma paciente que ela falava assim, minha pele não era tão lisinha e tá com acne, eu não sei o que é. Eu falei, mas o que você fez? Ela, eu não sei. Aí ela foi na Nutri. Ela falou, minha Nutri olhou aqueles coffee da vida, né? Que tinha vitamina B12, bastante. Aí ela parou, passou. E às vezes, você suplementando, inclusive a gente estava falando sobre isso na rede social hoje, a suplementação de B12, às vezes a pessoa tá com baixa, faz a suplementação, mas não é a suplementação por você ter a deficiência que vai te gerar esse efeito. Sim. Não, eu tô com deficiência, mandaram eu fazer a suplementação. Não deixe de tomar, de consumir por isso. A má qualidade que vai no produto e excesso também, principalmente. Sim. Então, tem que ter um controle ali como qualquer outra coisa. Não é porque é uma vitamina que você pode tomar a rodo, né? Exatamente. Eu expliquei isso para um paciente idoso que eu atendi essa semana. E aí, na época deles, a gente não sabia metade das coisas que a gente sabe hoje, né? E ele não é da área da saúde. Então, eu expliquei para ele. Falei, olha, entenda bem. Não existe uma coisa que... Poucas coisas são inteiramente vilões e inteiramente mocinhos, né? Poucas coisas. Então, assim, a diferença entre a droga e o remédio é a dose, né? Por isso que chama drogaria. A farmácia também chama drogaria. Então, qualquer remédio que você for lá e tomar em excesso, ele vai te fazer mal. Mas ele não tá ali para te fazer mal, ele tá ali para te tirar um sintoma, te ajudar a curar uma doença. Desde que necessário, Desde que necessário, exatamente. Desde que na medida correta. Então, é muito importante que a gente saliente isso, porque tanto na nutrição quanto no skincare, na dermatologia, às vezes as pessoas usam em exagero achando que vai fazer efeito mais rápido. Mas isso sempre, aqueles ácidos noturnos, as pessoas chegam com o rosto descascando, tipo assim, eu falei pra passar só um pouquinho. Não, mas minha pele tava muito ruim. Tive que usar muito. É exatamente isso. E agora, voltando aqui à acne, como que é o tratamento dessa acne na adolescência especificamente? Porque o adolescente ainda está naquela fase entre criança e adulto, então tem que tomar certos cuidados, está iniciando aí talvez um consumo de álcool fora de época. Muito que bem. E aí eles têm mania de, né, querer se automedicar, e aí conhece um remédio ou outro que fala que trata da acne, toma por conta. Como é que é isso? Bom, o tratamento, assim como o quadro clínico, ele vai ser proporcional à apresentação que o paciente vai ter. O básico de sempre, independente do grau, é sempre uma higienização correta. Então, a gente costuma prescrever sabonetes, né, à base de ácido salicílico, outras substâncias que vão ajudar a desengordurar o rosto, a dar uma leve esfoliada. Protetor solar, que, nossa, é muito difícil nessa época convencer eles, né, a usar o protetor solar. Mas, como tudo, vira um hábito. Porque o protetor solar ajuda, né, quando fica aquelas manchinhas, a não piorar, ajuda a melhorar. Então, essa é a base, né? É um bom sabonete, protetor solar. E aí, hidratante, que a gente acha que pele oleosa não precisa de hidratante. Mas muita gente acha isso. Uma pele oleosa não significa uma pele hidratada. Sim. Então, até agora no workshop de maquiagem que a gente fez, a maquiadora falou exatamente sobre isso. Ela falou, olha, vocês acham que não precisam hidratar a pele, porque a pele de vocês é oleosa, porque acha que a maquiagem vai, né, ficar oleosa. É o oposto disso. Pele oleosa também precisa ser hidratada. Com certeza. E mesmo porque uma pele hidratada, ela resiste muito melhor a qualquer tratamento. Então, quando a gente prescreve substâncias tópicas, ou seja, de passar, né, para o paciente usar, a pele pode ficar mais sensibilizada. Então, a pele tratada, protegida, ela vai responder muito melhor. Então, geralmente, a gente pode usar tratamentos tópicos. Aí, dependendo da apresentação, dá para iniciar um tratamento via oral. Esse tratamento via oral pode ser desde o uso de alguns tipos de antibióticos, que no caso da acne não é, a gente tem aquela muita visão assim, antibiótico é para tratar, sei lá, uma infecção de garganta, o que tem a ver, né? A acne e antibiótico. Não, ele melhora a inflamação da pele, alguns específicos, claro. Melhora essa questão das bactérias, enfim, pode ser isso, ou pode ser o famoso e temido Roacutan, que é a isotretinoína. E nesses casos, a gente precisa ter uma conversa muito esclarecida, orientar bastante o paciente. Essa questão da bebida, que não é... Mas quando a gente
indica o tratamento de forma correta, o paciente vem sob orientação, vem de forma recorrente no consultório, a frase final é sempre essa: por que eu não comecei antes? Porque é um tratamento muito seguro. Então, assim, né, o tratamento ele visa desde higienizar a pele, proteger do sol, hidratar, até, de repente, dependendo da necessidade, o uso de uma isotretinoína oral. A gente tinha separado também umas perguntas que o pessoal, né, manda pra gente antes da caixinha de pergunta. E, inclusive, esses dias para trás foi o Dia Mundial da Água também, né? Sim. E falando de hidratação da pele, a gente tem que pensar, acredito que você... sim, tem os que pensar hábitos, né? Sobre os hábitos alimentares, os hábitos com a pele. Você falou do protetor solar, do hidratante. E não esquecer da água. Que é o básico do básico, né? Antes de pensar em mudar hábitos alimentares, de ter ali uma dieta pronta para você, você tem que pensar em organizar o seu consumo de água, buscar orientação, porque às vezes também o pessoal fica tomando um monte de uma vez, né? Ter um consumo constante, se manter hidratado, isso vai refletir 100% na pele, certo? Com certeza, assim como uma alimentação balanceada, dormir bem, né? Não se estressar tanto, porque isso também influencia na pele. Nossa, isso influencia demais, né? Hoje, meu Deus, ansiedade, estresse, tá muito... E a gente contou um pouco já da nossa história aqui pro pessoal, né? E a gente contou que a Inara já teve um crossfit e eu já tive uma academia e um restaurante. E aí, assim, era muito estressante, né? Principalmente porque a gente era de primeira viagem, assim, tava aprendendo e tal. E aí eu lembro que tanto eu quanto ela... Você lembra como ficou a nossa pele? Nossa, Juro. Não, você esquece. Bruna, eu nunca tive acne, nem na adolescência. Eu não tenho tendência a acne e tal, só os cravinhos mesmo, normal. Mas nem na adolescência eu tive muita acne, era assim, pré-menstrual, saía 2, 3, uma no meio do nariz pra irritar. Claro, aquela aqui, assim. Mas assim, nada grave. E aí, de repente, começou a empolar a minha testa. Um monte de bolinha, mas não era acne, assim, espinha. Era tipo umas bolinhas d'água, sabe? Como se fosse uma alergia, assim, um grosseirão. E aquilo ficava, eu olhava e eu falava, lembra? Aí eu falava assim, meu Deus, eu tô parecendo um choquito. Que é isso? Estresse. Aí tem outro tipo de acne. Aí eu larguei o negócio, pum, passou. Aí eu, gente, não é possível. Tem um tipo de acne que eu esqueci de falar, que você perguntou, os tipos de acne. Tem um que, sério, é muito frequente no consultório, que a gente chama de acne escoriada. O que é isso? A pessoa se cutuca freneticamente. Então, assim, a gente, né, nós... Somos uma geração de ansiosos. Você quer dizer diagnóstico feito? Uma geração de ansiosos, né? Então, muitas vezes, as lesões da pele, elas não são compatíveis com a acne da pessoa. Tem muito mais lesão de cutucar do que da acne em si. E outro dia eu postei isso. Sério, o que eu tive de paciente falando assim, sabe aquilo que você falou? Então, acho que é meu caso, eu vou procurar terapia. Sim. Na clínica... A gente fala todo santo dia, todo paciente que chega, assim, né? Não 100%. Mas a maioria, a gente sempre orienta a ter um acompanhamento com um psicólogo, às vezes dá uma passadinha no psiquiatra, porque realmente as pessoas elas não têm consciência hoje da necessidade desse acompanhamento, porque além da negação de estar tendo um problema psicológico, emocional pela ignorância, a falta de informação, o medo de ser julgado pela família, às vezes a família também tenta, né? Mas influencia em tudo, não tem jeito, inclusive na pele. Com certeza. Né? Essa fase de adolescente aí. Sim. Enfim. Super. Né? Eu queria perguntar uma coisa antes de fazer o bate-bola com você, que o pessoal perguntou. Eu queria saber como que é possível evitar as manchinhas da acne. Porque eu vejo que é, assim, recorrente essa queixa. Às vezes a gente está até atendendo pessoal que tem acne nas costas, por exemplo. E aí, a hora que tira a roupa no consultório, a gente vai fazer a avaliação física, eles falam, porque eu tenho essas manchinhas aqui, porque eu tinha acne e tal. Como que faz para evitar? A principal forma de evitar é controlando a acne, e de forma precoce, né? Assim, falando do começo. Porque tem tipos de cicatrizes de acne. Tem os tipos que são os buraquinhos e tem aquelas que ficam só as manchinhas, às vezes avermelhadas. Estando elas já instaladas, né? Para melhorar, a gente... sempre protetor solar. E aí tem outros tratamentos em consultório que a gente consegue fazer para clarear, laser, peeling, prescrever substâncias clareadoras. Mas, assim, evitar usar protetor solar e
tratar do começo. Não postergar o tratamento. Tem alguns produtos de uso tópico, né, que você falou, que já vem um protetor incluso. Então, vem lá, o hidratante com ácido hialurônico e tem fator 30 de proteção. Aí tem um outro que é para proteger a acne, tem fator não sei o que de proteção. Você indica usar, tá ok? Ou tem que usar, de fato, isoladamente protetor solar? Assim, a gente considera... Ou até tem base de maquiagem, que tem, sei lá, FPS 15, base também. A gente orienta, pelo menos um FPS 30, sempre, no mínimo. E a quantidade ideal. Como que é a quantidade ideal? Quase ninguém usa a quantidade ideal de protetor. Por isso, inclusive, que eu sugiro fatores mais altos, né? Se a pessoa usa uma quantidade bastante, né? Que eu acho que a maioria das pessoas não faz, ok. Como eu sei que não faz, eu geralmente já começo prescrevendo o protetor. Porque além de serem produtos mais caros também... Ninguém vai usar, tipo... Ninguém vai usar. 3 dedos cheios, assim, do hidratante com ácido hialurônico. Não vai. Vai ficar com dó, normalmente é caro. Aí ela usa só uma gotinha, assim. Aí sabe, espalha bem pra durar mais. Não é? Aí eu prefiro protetor. Tenho certeza que vocês estão se identificando aí. Todo mundo faz aquela gotinha ali, ó, só passa rapidinho. Aquele sérum que é uma gota e vai pro rosto inteiro, né? Coitado do sérum. Bom, pensando nisso, os adolescentes também têm essa questão de... Principalmente as meninas, né? Essa questão de... eu tenho um monte de acne, vou me entupir, pastar... como fala que... Maquiagem? A maquiagem faz um reboco no rosto, né? Pra poder esconder. E às vezes nem é um produto tão bom, é de fato aquele que vai cobrir mais. Então, o que você orienta em relação ao uso de maquiagem para acne? Olha, o que eu falo? O que eu costumo orientar as pacientes? Eu falo que pode usar, porque, assim, dá dó, né? Sim. Impacta na autoestima. Mas escolher um produto, assim, que na percepção dela... Nas embalagens tem, tipo, oil free, toque seco, essa história de não comedogênico, que não dá cravos. Isso é meio controverso, mas enfim. Escolher um produto que seja próprio para pele oleosa. Eu gosto muito de orientar as meninas a usar de dia protetor solar com cor. Certo. Para pele oleosa, que existem várias opções maravilhosas. Então, isso eu acho legal, porque ajuda a esconder as manchinhas e tal, e protege do sol e não é tão oleoso. Agora, maquiagens, infelizmente, é meio na base do teste, assim, sabe? Se deu certo com a pele ou não. Sempre escolher as oil free, toque seco. Tá. Isso ajuda. E em relação a tirar sempre do maquilante, sabonete direto, o que você fala? Às vezes, eu gosto muito daqueles cleansing oil, sabe? Que ele tira muito fácil esses veículos mais oleosos. Pode lavar só com sabonete, mas dá uma garantidinha que tá limpinha, que às vezes lava... Né? Sim, às vezes não lava corretamente, né? Eu tenho demaquilante em casa. É bom. Só normalmente, que às vezes eu lavo com sabonete e eu falo, vou fazer um teste. Aí você passa um algodãozinho pra ver se saiu tudo? Passa um algodão com demaquilante e sai mais, dependendo da forma. Porque às vezes você chega em casa, só pega o sabonete, faz assim, tô com sono, vou... Ou no banho, você lava o cabelo, pega o sabonete de corpo e lava o rosto. Não, gente, tem que cuidar da pele, tem que passar o, né? A gente prefere assim. Sim. É porque tem muito produto que é resistente à água também, então não sai tão fácil. Boa. É verdade. Principalmente rímel, essas coisas, depois fica tudo depositado aqui na área dos olhos, né? É isso mesmo. Eu faço a mesma coisa. Eu vou tomar... Normalmente, né? A gente toma banho. E aí, eu lavo com sabonete pro rosto mesmo. E aí, depois, ainda passo um lencinho umedecido com água micelar. E aí, já sai mais o tanto. Aí, depois, hidrata a pele. Mas... Confesso que nem sempre eu lavo com sabonete. Às vezes eu passo só o lencinho com a água micelar. Tá bom. Pra não dormir com a maquiagem. Perfeita. E aí eu hidrato mesmo assim. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, beleza. Muito Então, bom. vamos pro bate-bola. Quanto tempo a gente tá aí, diretor? Cadê? Deixa eu abrir 4 aqui. minutinhos? Falta. 6 minutinhos? 7? Dá Tá, tempo. então dá tempo. Vamos lá. Assim, a gente queria uns 50, mas tudo bem. Comer chocolate provoca espinhas? Não é que ele provoca, mas em pessoas predispostas pode piorar, sim. Pode dar espinha, sim. Por aquele motivo que a gente conversou, de alimentos ou proteína ou alto índice glicêmico, que aí vocês podem explicar melhor do que eu. Alimentos oleosos também, tá? Então, assim, nozes, amendoim, Nutella. Gente, façam Nutella. Aliás, não façam. Come Nutella, no outro dia você acorda com uma espinha.
É muito comum. Então, É assim, batata. Não, e tem tanto alimento tão gostoso, né? Além dele. mas assim, sim, pode piorar. Pode sim. O que eu queria aproveitar rapidinho para falar em relação a isso é o seguinte, que a gente não tocou no ponto. Eixo intestino-pele, né? Existe isso, existe essa alteração aí de microbiota que pode vir a piorar as doenças de pele, né? Em muitas doenças, sim. Em acne também diz-se que sim. Os estudos ainda são um pouquinho iniciais, a questão dos probióticos, prebióticos. Mas a gente sabe, né, que uma saúde intestinal em dia reflete em todo o organismo. Então, Sim, perfeito. sim. E às vezes o adolescente nem tem... Ele tem vergonha de falar sobre os hábitos intestinais, Sim. não fala pra ninguém, e aí começa a piorar cada vez mais. E aí quando ela falou de alimento de alto índice glicêmico, na hora me veio alta fermentação, né? Os alimentos high food maps são altamente fermentáveis, e aí desequilibra a microbiota, Sim. e aí uma coisa vai puxando a outra, porque a gente depende do intestino saudável para ter uma saúde saudável de forma generalizada, né? E o intestino tem correlação com a produção hormonal. Também Também. pode piorar. Então, Nossa, é uma história muito longa. Exato. É aquela cascata, né, de reações Ciclo bioquímicas vicioso. que acontece. Próxima. Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a evitar a acne? É interessante. Não é exatamente essa pergunta, mas é muito legal, porque todo mundo fala do negócio de efeito rebote. Tipo, pode lavar várias vezes ao dia? Se eu lavar muitas vezes ao dia, minha pele vai ficar mais oleosa? Vai dar efeito rebote? Não tem nada que comprove isso. Se o seu rosto tá oleoso, lave. Simples assim. Pode lavar. Não é que vai evitar, mas se sua pele é muito oleosa e você remove o óleo, vai ser melhor pra você, né? Então, Sim. lógico, não precisa ficar toda hora, mas assim, 2 vezes por dia tá excelente. Tá. Às É vezes passa ótimo. aqueles sabonetes puro ácido também, muitas vezes ao dia, e pode machucar. Exato. Às vezes a pele já tá sensibilizada, você vai lá, passa sabonete de ácido salicílico, aí arde e repuxa, que o brasileiro tem muito dessa. Eles gostam de sabonete, a gente gosta de sabonete que... Resseca. Não precisa, tá, Tô pessoal? seca agora. Nossa, gente, mas é pior que Eu já é fiz verdade. tanto isso. Toda vez que ela ri Essa- assim, é porque ela se identificou, viu? Mas Já hoje vou não, falando. hoje eu faço ritual bonitinho, a fleitada no quilastinho hidratante, fofura. que bem. Isso mesmo. Próxima. Bom, anticoncepcional piora a acne? Nossa, gente, vocês estão trazendo uns assuntos muito legais. Umas dúvidas muito recorrentes. Ele pode melhorar e pode piorar, dependendo do anticoncepcional. Então, usa a base de progestágenos, por exemplo, a dilmirena, pode piorar em pessoas predispostas. Sim, pode. E tem uns anticoncepcionais que são tratamento para acne. Às vezes, paciente com ovário policístico, que também tem a ver com acne, né? É aquele hiperandrogenismo. A gente prescreve, mais os ginecologistas, os anticoncepcionais à base de ciproterona. Não sei se já ouviram falar o Selene, o Diane. Sim. Ou outros mais modernos. Mas aí, nesse caso, ajuda. Certo. Então, depende. Você falou de SOP também, é um assunto muito Nossa, importante. dá pra ficar- Dá pra ficar horas aqui falando sobre pele, gente. Horas, né? Acne, nossa senhora. Muito SOP é muito importante, tem muita correlação, Não, tratamento tem tanta na coisa alimentação. pra falar. Eu quase falei, mas eu tô segurando aqui. O Zanon vai matar a Sabe gente. por quê? Não, eu sei. Agora é o Vitão que chegou aí, gente. Ô, Vitão! A gente é muito chique. Eita! Mas assim, quando eu conheci a Bruna, foi antes da gente nos conhecermos através das amigas em comum. E me chamou a atenção no Instagram dela porque ela falou mais ou menos a mesma coisa, só que sobre cabelo. Que tem esse mito também, que não pode lavar o cabelo todo dia. Verdade. E tudo mais. E isso Pode me sim. chamou a atenção, sabe? Aí eu falei, interessante o que essa menina fala. Vou ver aqui. Mas é porque as E pessoas aí- falam muita coisa assim, baseado no que ouviu. Tem que estudar. E no achismo também, né? Exato. Então é muito legal tirar esses mitos, né? Agora, a próxima pergunta. Essa eu já ouvi também. Eu já ouvi, já vivenciei. Bom, o que aconteceu? Uma vez eu estava na praia, e na época eu era adolescente, e eu tinha espinhas nas costas, né? Aquela coisa. E aí, um indivíduo virou pra mim e falou assim... O indivíduo não identificado. vou Um elemento. deixar um elemento. Virou e falou assim... Nara, vai lá tomar o sol de costas, porque o sol vai queimar toda a sua espinha e vai ser maravilhoso. E não passa protetor solar, porque o protetor solar, ele é oleoso, vai piorar. E eu já vi muito, não só comigo,
Eu vi várias pessoas fazendo isso e se machucando, piorando cada vez mais a pele, né? Sem protetor, enfim. Sim. E aí, o sol, ele melhora a acne? Assim, eu nunca prescrevi sol pra acne pra ninguém. Muito boa. Mas, assim, se você for pensar, tipo assim, toda coisa leiga, assim, que é propagada, ela tem um fundinho, assim. Depois, quando eu ouvi, eu falei assim, deixa eu pensar, né? Do que se trata. O sol, em doses controladas, ele tem uma ação um pouquinho anti-inflamatória, vamos dizer assim, em termos bem simples. Então, às vezes, o paciente, tem psoríase, né, que é uma doença de pele. A gente até orienta o paciente a fazer uma exposição solar controlada, porque diminui a inflamação local e tal. Eu tô pensando nessa lógica, tá? Sim. Agora, assim, falar que tem no livro, isso tem, não. Certo. Não, melhor não, tá, pessoal? Não precisa. Eu acho que as pessoas, elas também estão colocando muita intensidade Em tudo. em tudo. Então, tem que tomar cuidado, tá? Não é pra se expor ao sol sem Não. protetor solar na praia. Existe pra poder protetor ficar solar bonito. sequinho, tá? Não vai piorar só. É. É, exatamente isso. Bom, E a última? última. Cicatrizes de acne são pra sempre? Nossa, é outra coisa que eu ficaria o dia inteiro falando. São. Tá. Mas... Foi triste. Agora aquela hora que deveria aparecer aquele meme daquele esquilinho. Mas peraí. Mas eu vou explicar. Assim, eu falei o são porque a gente tem que ser muito realista com os pacientes. Sim. Por isso que eu dei essa resposta meio seca. Porque, assim, tem que pensar, tem que raciocinar. O que é uma cicatriz? Quando a gente, sei lá, né, sofre um acidente, eu fiz uma cirurgia aqui e dei 20 pontos. Vai ficar uma cicatriz, correto? Ela pode melhorar com o tempo? Pode. Mas ela vai sumir, minha pele vai ficar idêntica, como se nunca tivesse acontecido nada? Não. Então, é esse o raciocínio. Mas, assim, existem vários tipos de cicatrizes de acne. Tem as hipercrômicas, que a gente fala que são as manchinhas escuras ou avermelhadas. Tem as atróficas, que são aqueles buraquinhos, né? Tem várias categorias. Mas tudo tem tratamento. Então, assim, calma. Eu falei, não, né? O brilho sumiu. Não some, mas dá para melhorar muito. Eu sempre explico para os pacientes que tem que ter muita paciência, tem que investir tempo, dinheiro. Certo. Mas dá para melhorar, dá pra gente fazer laser, dá para fazer microagulhamento, subcisão, dá para fazer bastante coisa que ameniza. A pele vai ficar lisinha como se nada nunca tivesse acontecido? Não, mas melhora. Melhora bastante. Melhora Vai ter que usar bastante. menos base, menos corretivo. Com certeza, melhora a autoestima. A maioria Autoestima. dos pacientes assim, ficam muito felizes, agradecem, porque Sim. melhora. E última pergunta pra gente encerrar. Hoje é eu que tô tagarela. Aquelas pessoas que a gente vê que tem, assim, muita cicatriz de acne, que fica uma pele quase, parece que uma pele de crocodilo, assim, né? Sim. É porque não foi tratada? Por isso que fica daquele jeito? Ou mesmo em tratamento, em casos muito graves, pode ficar essa pele bem grosseira, assim? Quando a gente faz uma intervenção precoce, a chance é bem menor. É bem menor, né? Bem menor. Tem pessoas que têm lesões muito inflamatórias, que a gente nem espera, já fica cicatriz. Mas é o que eu falo para todos os meus pacientes, às vezes, assim, tipo, o paciente tem poucas lesões e eu falo, vamos começar a isotretinoína. Mas falo, deixou meia cicatriz no seu rosto, já é a hora. Sim. Então, perfeito. assim... Eu devia ter conhecido a É Bruna melhor, antes. né? Melhor Quando eu era prevenir do adolescente. que remediar. É o que a gente... Assim, não sei se não trataram essas pessoas, mas que devem ter tido muita acne inflamatória no rosto dela. Sim, entendi. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Infelizmente. O papo tava muito bom. Não, mas muita coisa interessante, rendeu bastante, né? Rendeu, com Muitas certeza. coisas. Sim. E pra aprofundar, tu vai lá, conversa com ela, marca uma consulta que eu já vou colocar a minha também, por favor, nessa aí também. Sim, eu também. Inclusive, a doutora Júlia, que já veio aqui também, ela já tinha me falado pouco tempo atrás, ela falou, você precisa de uma dermatologista, né? Porque a Júlia, ela é minha médica geral, né? Entendi. Ela é minha endocrinologista, mas assim, qualquer coisa eu ligo pra Assuntos Júlia. gerais. Aí esses dias, coitada. E aí ela falou, você precisa marcar uma dermatologista. Eu não sou dermatologista, não. Eu falei, tá bom, poxa vida, eu vou. Então agora vai receber a gente lá no seu consultório. Vou ficar super feliz, é uma honra. Muito obrigada Eu por que ter agradeço. vindo, pela disponibilidade, por tanto conteúdo bom.
né? Conscientizar as pessoas. E ela volta. E ela vai voltar, com certeza. Fique de olho que ela vai voltar. Já compartilha aí pro seu colega, pro seu amiguinho, pro seu sobrinho. Pro seu filho. Pro seu filho. Porque, né, as mães arrepiam o cabelo, coitadas, Verdade. com essa história de acne. Porque é desesperador, né, pra adolescente, ainda mais nessa fase de aceitação e Não, etc. mas hoje em dia, né, que tá uma turbulência de Sim, informações. então, assim, mamães que estiverem assistindo, tratem quanto antes, né? Porque como vocês viram aqui, quanto antes a gente começar a tratar, antes a gente previne várias coisas. E se tratem também. É, né? com certeza. É isso aí. Bom, então, curta esse vídeo se você assistiu até Por aqui, favor. compartilha com quem precisa ouvir sobre isso. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Todas as redes sociais estão aqui na descrição, tá certo? E vamos agradecer os nossos patrocinadores novamente, começando pelo Avocado, que está ali contando nosso tempinho. Mas eles são fantásticos, a estrutura... Vocês veem por aqui, né? Toda a nossa edição, todo o nosso conteúdo, eles são fantásticos. Também temos toda a nossa produção, cabelo, maquiagem, com a Letícia Spagnoli, uma arquiteta também maravilhosa. Com a Body Shopping... Body Shopping, suplementos alimentares, que está com a gente aqui e no consultório, dando todo o suporte que a gente precisa. Além disso, MS Saúde, nossa contabilidade de confiança, especializada na área da saúde. E o nosso closet fora de casa, a Dasdu, que é um closet sustentável e vale super a pena conhecer. Então, acessa aí o @ delas e vai ver lá um pouquinho dos nossos looks, que é muito legal. Perfeito. Vocês estão De frente com as Nutris.